É isso aí, minha gente. Muito boa noite para todos vocês. Eu estou passando aqui para deixar aqui um vídeo. Eu acredito que esse vídeo ele deve ter uns 6 anos, mais ou menos, 5 anos, de 5 a 6 anos, né? A minha mãe ainda estava em vida, né? E foi um domingo, né? Que eu fui passar com eles, Dia das Mães. Eu me lembro como fosse hoje. Minha mãe ainda estava em vida, né? E eu fui passar esse domingo com eles, né? Gente, eu quero dizer para vocês que vão assistir esse vídeo, eu vou soltar ele agora já já. O meu pai, ele chega a relatar sobre os outros filhos, que era muito difícil ir passar o dia das mães, o dia dos pais, com eles dois. E para não vir dar nenhum problema, né? Talvez os meus irmãos vão ver esse vídeo, eu vou soltar na íntegra aí para todo mundo. Só ressaltando que os meus irmãos, 4 irmãos meus foram dados, meu pai deu, certo? Um, que é o Francisco Siqueira, que é o caçula, depois de já um rapazotinho, ele veio morar conosco. Mas lembrando, ressaltando que ele foi criado, eu não sei se foi até aos 10 anos ou 11, fora, certo? E sempre ele ia, de das mães. É, Só que ele não passava o dia, ele ia lá e tal, voltava, né? Porém, os meus outros irmãos, que nem o Raimundinho, a Socorrinha, é, não tem como eles ter aquele vínculo, tipo, porque não foram criados com o pai e com a mãe, mas toda a vida de boa, eles chamaram o pai de pai, a mãe de mãe sempre respeitaram, certo? E eles tinham os compromissos dele, né? Não posso estar julgando aqui eles, porque dia de pai e de mãe, para mim, na minha concepção, não é só um dia específico. Para mim, dia de pai e de mãe é todo dia, né? Então, se fora esses dias de pai e de mãe, eles sempre iam lá. A socorrer minha irmã, muito difícil, mas ela ia. Às vezes passava o dia lá em casa, certo? O Raimundo também passou até um tempo conosco e pescou mais o pai, né? Dormia lá em casa. Então, o Júnior do Canindé é, sempre que dava certo, né? Ele ia lá em casa quando o pai morava em General, mas o pai mora na Pinheirense e era meio difícil. Mesmo ele indo para General, ele não ia lá não. Mas também isso não quer dizer que ele tinha raiva, não, de maneira nenhuma. Então eu fui aquele filho, fora o meu irmão que faleceu, né, o Pelado, que todo mundo conhecia. Eu era aquele filho mais achegado, não é isso? Mais apegado. E esse vídeo que vocês vão ver aí, o pai vai falar um pouquinho dos filhos, né? Que ele quer que os outros filhos sejam que nem eu. Na realidade, a gente tem que respeitar os outros filhos. Os filhos são diferentes, não são todos filhos iguais. Então, vou deixar esse vídeo para vocês assistirem, meus amigos, tá certo? Então, o Dia das Mães foi ontem, né? Para mim, minha mãe continua viva. Para mim, minha mãe não morreu, né? Minha mãe continua viva aqui dentro do meu coração. E eu creio, né? Eu creio que quando Jesus voltar para levar o povo seu, aqueles que estão dormindo em Cristo, eles vão ressurgir, né? E vão para a glória. Eu acredito que Deus tenha dado a salvação da minha mãe, porque Deus conhecia o íntimo da minha mãe, né? Então Deus abençoe, forte abraço a todos vocês. Logo, logo Deus vai nos ajudar para a gente estar comprando equipamento de filmagem e fazer aquilo que a gente gosta. Com fé em Deus, devagarzinho aos poucos nós chegamos lá. Então um forte abraço a todos vocês. Aí do nosso Facebook, do nosso Instagram, do YouTuber, né? Instagram, né? YouTube, Facebook, Quai, né? Deus abençoe a cada um de vocês. Feliz Dia das Mães para todo mundo, viu?
certo? E eu tô aqui na Apunhalés, Ceará, aqui mais a mãe, né? Fazer uma homenagem pra tua mãe. E a gente agradece a Deus pela vida da mãe, né? Porque a mãe sempre lutou. A mãe sempre lutou por nós, né? A mãe e o pai sempre lutou por nós. Nunca deixou nós passar fome, né? A gente vem de uma vida, não é muito fácil. De uma infância muito sofrida. O pai, ele pescava. Tá cá, pai, anda. Senta aqui, pai. Tu vem. O pai, ele pescava, né? Senta aqui, pai, pra dar a mãe aqui. Aí vem de uma infância muito sofrida, né? O pai, ele pescava, né? Saia meia-noite. Todo dia o pai pescava para não deixar faltar nada. E às vezes a mãe também pedia algumas coisas, a gente tem vergonha de dizer, eu saía para pedir na rua a mãe. A gente passou uma infância muito sofrida, passei um momento difícil. O pai, ele vendia as coisas, pegava um carrinho de mão. O pai pegava um carrinho de mão, botava um bocado de coisa no carrinho de mão, saía vendendo. O pai cansou de viajar de pé para vários cantos, vendendo roupa, coisa, para não deixar faltar nada, né? E um bocado de irmão que a gente tem hoje não tá nem aí. Trabalhava pro Dendê, trabalhava na Zeca da Lilita. Cansei de pegar. Com cesta de pão, trabalhei 6 anos com cesta de pão. Saindo dali do General, subindo no rumo da Vaca Brava, vendendo, para ganhar o pão de cada dia, para dar de colher a vocês, para não deixar faltar nada. Aí depois fui trabalhar o Deli, trabalhei 3 anos no Deli, matando galinha, saía meia-noite de casa, trabalhava o dia todinho, chegava em casa 5 horas da tarde, 6 horas, sem comer um bocado. E fim de ganhar o pão de cada dia para dar aos filhos, para dar à esposa, para ter o alimento de cada dia dado por Deus. Depois entrei em pescaria, continuei trabalhando na vida de pescaria também. Tudo ganhando para dentro de casa, eu nunca bebi, nunca joguei, nunca dancei, nunca masquei. Sempre eu fui um dono de casa, graças a Deus, como pobre mais honrado. Hoje eu tenho uma família que eu pensava de ser tudo estruturado, só tem um filho estruturado meu, que vem, que ele mora nesse meio do mundo, mas vem aqui para casa para rever como é que está o pai, como é que está a mãe, se eles estão com saúde, se comunica com nós, os outros moram aí, bem pertinho, não vem nenhum para saber como é que está o pai, minha mãe, se acontecer que Deus defenda qualquer coisa, nenhum sabe de jeito nenhum, porque não se comunica de jeito nenhum, não interessa, não tem amor pro pai, nem a mãe, nem coisa nenhuma de jeito nenhum, é tudo estruturado. E estruturado só tem um, chama-se o Josenias, esse é um filho de benção. E Deus te abençoe os outros também, é o que eu desejo. Se não me procura, nem procura a mãe, mas Deus toma de conta de cada um. Deus é paz, felicidade, livre de tudo quanto é ruim. Agora, eu digo uma coisa, que eu toda a vida fui um dono de casa, Criei que eu criei, nunca judiei com nenhum, nunca cristianão, pode dizer que nunca cristianão. O único que eu ainda cheguei a pescar minha mão foi o Josenias. E é o filho de benção que eu tenho, porque os outros que nunca eu cristianão, nenhum liga para mim, nem para a mãe. O Junho, esse testemunho que eu estou dando aqui, tem que saber, eu vi. O Junho foi um que chegou e disse que pouco interessado em casa, Quando der certo, vinha, quando der certo eu vou lá. Quando der certo, quando é que vai dar certo? Ele vinha ficar, ele dá mais valor, a tia dele do que a nós. Porque hoje, um dia tão respeitado, tão bonito, todos os filhos vêm para onde está o pai e a mãe, tomar bênção, aquela alegria. Mas ele não veio, a Socorro não veio, de jeito nenhum. Socorro hoje está com 29 dias que ela chegou, vai completar um mês amanhã. Ela aqui não quis outro nem não, só para netar, me enganando aqui não veio. Que amor que ela tem por nós? Ela disse por telefone para mim, quem gostava mais do pessoal de lá, que ela está lá, do que de nós. Quer dizer, que aí tudo bem, aí se ela quiser vir, vem, se não quiser, Deus toma de conta dela. Viu? Agora eu peço paz e felicidade para todos. Deus te abençoe, eu vou abençoar pessoas. Agora que
dizer que eu vivo satisfeito, eu não vivo não, de jeito nenhum. Porque não tem. Só veio um que foi você, mas nenhum, de jeito nenhum. Mas Deus ficou de conta.